TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo a gentileza de nos receber aí, junto à senhora, junto ao senhor, e dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial para o programa Bernardo Filho, porque hoje, 11 de abril, quinta-feira, estamos comemorando 10 anos de televisão, 10 anos do programa Bernardo Filho no ar, na sua casa, junto a você, onde a senhora, onde o senhor estiver, como eu digo sempre. 10 anos não são 10 dias nem 10 meses. Só que tem um detalhe, são 10 anos muito prazerosos, porque a minha alegria é muito grande nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa, nessa nossa troca de informações. Eu espero realmente que a senhora e o senhor me acompanhem por mais 10 anos, se Deus quiser. E vamos tocar nesse dia especial uma ótima entrevista. E vai ser um programa bastante leve hoje, eu prometo à senhora, prometo ao senhor. Mas antes de iniciarmos o programa, e antes de eu apresentar o nosso convidado, a senhora e o senhor hoje, eu queria falar sobre esse teste de trânsito levado a efeito essa semana. Começou no dia 8, segunda-feira, esse teste de trânsito levado a efeito pela CPTrans essa semana. Se a senhora e o senhor assistiram o meu programa da semana passada, eu falei que não ia dar certo. O que aconteceu? Olha, eu não tenho bola de cristal, apenas eu sou um observador da realidade do cotidiano. Eu falei na semana passada que não ia dar certo e efetivamente, mais uma vez, não deu certo. E eu lembro, e eu lembrei isso também, eu lembro hoje e lembrei na semana passada, que nenhum teste de trânsito levado a efeito pela CPTrans, desde o início do governo Bernardo Rossi, nenhum deu certo. Logo, não teria por que esse dar certo. Eu lamento profundamente, que eu gostaria que tivesse dado certo, mas já sabia de antemão que não ia dar certo. O trânsito da cidade ficou um caos no final da tarde. Eu ontem, um trajeto que eu levo em média 10 minutos, 15 minutos no máximo, da Barão de Bom Retiro até o Valparaíso, eu levo de 10 a 15 minutos no horário que eu faço esse trajeto todos os dias. Eu levo 10, 15 minutos. Eu levei 40 minutos. 40 minutos. Tava a Barão de Bom Retiro engarrafada, a Rua Tereza engarrafada, a Marechal Deodoro engarrafada, Rua do Imperador engarrafada, Nelson Serpa engarrafado. Aliviou pouquinho depois da Praça da Liberdade, já na subida da Monsenhor Bacelar. Então, gente, não adianta ficar fazendo medição, ficar fazendo teste de trânsito. Conforme eu falei, estamos precisando de um plano sério de mobilidade urbana, não de testes. Mas não sei quando isso vai acontecer ou se vai acontecer. Sabe que e a gente chega num problema maior. E a gente chega num problema maior, que é, caso esse plano de mobilidade urbana não saia tão logo, não vai adiantar fazer plano nenhum daqui mais alguns anos. O ano que vem, no outro. Porque se nós temos hoje 160, 170 mil veículos registrados em Petrópolis, circulando em Petrópolis, a tendência é um nó. A tendência é um nó no trânsito. Cada vez o trânsito ficar mais difícil, mais complicado, mais truncado, mais parado. É de se pensar se não seria melhor privilegiar o transporte de massa, e aí precisaríamos ter um bom transporte público, né? Se não precisaríamos ter mais táxi, mais Uber, mais mototáxi, e tirar um pouco os veículos do centro. Sei que os donos de estacionamento vão protestar,
porque hoje o estacionamento é um dos grandes negócios de Petrópolis, estacionamento de carro. É caro e está sempre cheio. Todos os estacionamentos estão sempre lotados, apesar do preço absurdo. Mas se não era o caso de se pensar em retirar os veículos de circulação do centro e limitar o horário de carga e descarga de caminhões entre 6 e 10 da manhã. Depois das 10 não tem mais que descarregar mercadoria. O caminhão parou para descarregar, ele é imediatamente multado. Alguma coisa tem que ser feita, tem que ser pensada. Não adianta ficar fazendo esses testes que não vão a lugar nenhum, que não ajudam para nada e que a gente sabe que estão fadados a não darem certo, como efetivamente essa semana também já não deu. Eu vou chamar um breve intervalo e já vamos começar nossa entrevista. Fiquem conosco, serão só 2 minutos. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos, com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos e estamos recebendo hoje a visita do professor Rodrigo Boaventura, que mais uma vez está vindo aqui para bater um papo conosco, trocarmos algumas ideias a respeito de política. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço o fato do senhor ter aceitado o nosso convite. Professor, eu queria começar por esse assunto desses testes de trânsito levados a efeito pela CPTrans. Como é que o senhor enxergou esse teste aí? Porque a minha visão é muito crítica, né? Tanto é que aconteceu agora na Monte Caseiros, no mesmo dia do teste, na segunda-feira, o teste durou meia hora, porque os motoristas irritados passaram a ofender o pessoal da CPTrans, né? E foi interrompido ali aquela tentativa de teste ali na Monte Caseiros. Como é que o senhor enxergou essa situação essa semana? Bernardo, tudo que você tem que fazer com o público, né, tem que ser feito com carinho, com planejamento, com atenção. Não dá para ser feito testes e ver se vai dar certo ou não, né? E aí o prefeito tem que supervisionar isso. Então, às vezes dá a impressão que o prefeito fica procurando alguma coisa para dar crítica, né, alguma crítica contra ele.
Então, meu Deus, será que ele pensa que qual vai ser a crítica da próxima semana e vai lá e fica procurando sarna para se coçar? O problema da falta de planejamento é que expõe as pessoas que estão ali na ponta. Então, o guarda, o agente de trânsito da CPTrans, ele acaba ficando muito exposto às críticas dos motoristas e acaba sobrando para ele que está ali na ponta. Ele que sofre os xingamentos, é ele que é agredido verbalmente, tudo por conta de uma falta de planejamento, né? Então, o que a gente espera numa administração municipal é que tudo seja feito com mais racionalidade. Não dá para fazer teste, ver se vai dar certo ou não. Existem softwares para isso, existem engenheiros de tráfego para isso, né? Eu não vi nas reportagens sobre o assunto qual era o engenheiro de tráfego responsável. Será que tem um engenheiro de tráfego responsável? Né? Nós, como cidadãos, a gente cobra um profissionalismo. Pois é. Mas esse não é o nosso assunto de início do programa. O assunto que eu queria iniciar o programa consigo hoje é a respeito dos 100 primeiros dias do Bolsonaro. Falamos esse assunto do trânsito, até porque é um assunto presente dessa semana, mas não é o nosso principal assunto de hoje. E vamos começar pela comemoração dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Hoje, inclusive, está tendo no Palácio do Planalto uma festividade com relação a isso. E vamos olhar e analisar esses 100 primeiros dias, começando por um corte de 17 ministérios, o que, logo de início, com certeza foi a coisa mais positiva que esse governo mostrou para dizer a que veio. Não parece, mas o corte de 17 ministérios significa uma poupança, uma guarda de numerário, uma vantagem ao tesouro muito grande, né? Essa economia com um corte de 17 ministérios. Como é que você enxergou esses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, ou como é que você enxergou o início do governo Bolsonaro? Olha, Bernardo, de uma maneira muito simples. Toda pessoa que começa a trabalhar em um emprego novo, ela demora 3, às vezes 6 meses, dependendo do emprego, a começar a pegar o jeito daquele trabalho. Em qualquer profissão. Se um médico começa a clinicar em um hospital diferente do que ele está acostumado, até ele entender a burocracia daquele hospital, os enfermeiros, como cada coisa funciona, tudo isso demora um determinado tempo. Eu trabalhei muito tempo em comércio, então a gente trabalhava numa loja nova ou em alguma empresa nova, você demora ali uns 3 meses até se acostumar com a clientela, se acostumar com o balcão, se acostumar com a contabilidade, se acostumar com o dono da loja, isso é normal. O governo Bolsonaro, ele nesses 100 dias, eu achei, na média, muito positivo. Todos os governos enfrentam problemas, todos os governos enfrentam problemas. Eu vi uma pesquisa comparativa que comparou os primeiros 100 dias do Bolsonaro, os primeiros 100 dias do Lula, os primeiros 100 dias da Dilma. E ele cumpriu mais metas, ele fez mais coisas em 100 dias do que os 100 dias de governos anteriores. É importante comparar com governos anteriores, porque assim a gente cria um parâmetro, a gente cria uma espécie de tabela que a gente sabe em que nível que está o governo. Então ele fez cortes de ministérios, ele teve alguns ministérios que teve problema na gestão dele, e ele não refutou, ele foi lá e tirou o ministro e colocou outro. Então ele está tentando acertar, o que é muito positivo, demonstra vontade política. E acho que o mais importante de tudo, ele encaminha para o Congresso, ele responsabiliza o Congresso, porque às vezes o Congresso, às vezes, ele tem uma posição um pouco infantil com o Executivo. Então parece que o Executivo é o grande pai, que fica tutelando o que o filho, no caso dos deputados federais, tem que fazer. Agora você vai votar nisso, você vai votar naquilo de acordo com... E parece que o Congresso não tem responsabilidade nenhuma. Ora, o Congresso é quem legisla, é ele que vai fazer as leis para a gente. O Executivo executa o que o Legislativo manda o Executivo executar. Então, para a política, a rigor, até para a administração pública, o Legislativo ele é muito mais importante que o Executivo.
Porque o executivo faz se o legislativo deixa. E o simples fato do Bolsonaro encaminhar uma reforma da Previdência, que é algo desgastante, no fundo, ninguém gosta de ter que trabalhar um pouco mais, de ter que pagar um pouquinho mais, mas a gente tem que colocar em perspectiva que se não mexer, eu não brigo com a matemática, eu brigo com um monte de coisa, mas com a matemática quem briga perde. E se não mexer na Previdência, vai dar problema sim. Não digo que essa reforma é excelente, tem que ser debatido, mas encaminhar uma reforma da Previdência não é algo fácil. Qual presidente que fez depois da redemocratização? Uma reforma ampla, não coisas pontuais. Ninguém fez. Foi a Constituição de 88 e ninguém mais mexeu nisso. Mexeram esporadicamente, fazendo pequenos ajustes, não uma reforma mais profunda. Então isso é muito corajoso. Podemos discutir se a reforma é boa, não é, quais pontos podem mudar, mas é um presidente que pelo menos caminha para tentar acertar. E no meio desse caminho comete erros. Tem que dar credibilidade em determinados pontos, porque se você não comete erros, você não acerta. O governo que não comete erros vai ter dificuldade em acertar. Claro que há um limite para esses erros ocorrerem, você não pode errar toda a vida. Mas no começo vai errar muito, acredito, no meio vai errar menos e ao final começa a ser mais assertivo. Com relação a esse início do governo Bolsonaro, algumas coisas ficaram marcadas, ficaram patentes e mostrou um certo rumo, mostrou que estamos no caminho certo. Primeiro, quando o Bolsonaro exonerou o Gustavo Bibiano, que era um nome muito forte, muito ligado durante toda a campanha ao próprio presidente, sim, e mostrou que essa ligação não era tão forte assim e que Bibiano se equivocou em algumas atitudes que tomou e por conta disso foi defenestrado, foi exonerado. Desde o início também, o Ricardo Vélez, ministro da Educação, vinha num crescente de erros. Sim. Você falou agora há pouco que o governo tem que errar, mas também não pode errar sempre. Tá? Tem que errar e ir corrigindo. O Ricardo Vélez foi um grande erro desde o início, porque era um professor muito inteligente, muito capaz, preparado, conhecia de educação, mas não conhecia nada de gestão pública. E o erro dele, o calcanhar de Aquiles dele, foi o fato dele não conhecer nada de gestão pública, por isso foi substituído agora pelo Abraham Weintraub, que era o secretário-geral da Casa Civil, junto ao Onyx Lorenzoni, e que é um gestor. Né? Mais de 20 cabeças foram cortadas no Ministério da Educação desde o início do governo, nesses 100 dias, mas substituições necessárias porque não atendiam, ou seja, os erros estavam se sucedendo. Né? Era erro no FIES, era erro, né, na educação básica, enfim. E as coisas começam a corrigir. Existe uma frase muito interessante que diga: se você tem que errar, erre rapidamente e logo no início. Uhum. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo. Acho que é positivo isso aí. O início foi muito positivo, conforme você mesmo afirmou. Acho que as perspectivas são ótimas. O fato de mandar esse projeto de reforma da Previdência para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara Federal, examinar e votar essa matéria é de fundamental importância, até porque se essa matéria passar, e eu digo para você, o meu voto está justificado no Bolsonaro, tá? Tal a importância que eu dou à reforma da Previdência, que o país precisa, e que todas as pessoas sabem que o país precisa, apesar dos necessários sacrifícios. Tá? É um ato corajoso, logo de início do governo, mas também tem um outro lado. Dizem que os 180 primeiros dias do governo é de lua de mel com o Congresso. Vamos ver se efetivamente isso é verdade, né? Se efetivamente acontece essa reforma da Previdência tão necessária, porque o Brasil precisa desse rumo, desse caminho, né? E não se desmonta em 100 dias, nem em 180, nem em um ano,
um aparelhamento do Estado verdade. que durou 25 anos. Isso é, na minha opinião, o mais sério de tudo. Mas eu estou muito esperançoso. Você teria essa esperança também? Bernardo, eu acompanho muito a economia, né? Eu sou pessimista em alguns pontos. Eu acho que na parte econômica tem uma pessoa capaz, que é o Paulo Guedes. E não adianta, o governo que vai bem na economia, ele consegue se reeleger, a população gosta, etc. Mas tem que saber como ele vai bem. Por exemplo, tanto Lula quanto Dilma, eles fizeram bolhas de consumo. Então eles incentivaram muito crédito das empresas para as pessoas e o governo também pegou muito dinheiro emprestado. A dívida pública aumentou muito no governo Dilma. Então eles geraram uma bolha de consumo, anteciparam a curva de demanda e todo mundo estava feliz. A aprovação estava explodindo. Porque você tem crédito, você acaba criando uma falsa sensação de riqueza. Então, as pessoas estavam com crédito fácil, as empresas fáceis, e todo mundo foi se endividando. Na hora que esse mecanismo de bonança se esgotou, a bolha de consumo rompeu. E é esse o motivo pela crise que nós passamos hoje. Todo mundo está endividado, a inadimplência no Brasil continua com mais de 60%, as empresas estão endividadas e o governo está endividado. Por onde esse país vai crescer? Exportações, mas mesmo assim o mundo vai desacelerar a partir do ano que vem, isso já está certo. A China vai desacelerar um pouco, Estados Unidos e a União Europeia vai desacelerar. Então eu fico reticente em relação à melhora do país, porque só a reforma da Previdência, ela não vai incentivar o consumo das pessoas, ela não vai melhorar a situação, ela é indispensável. Sem ela não tem como o país melhorar, mas ela por si só não melhora. Então o governo Bolsonaro vai ser um governo difícil. Vai ser um governo que vai ter que colocar uma reforma tributária, que já está a caminho. Eles estão preparando uma reforma tributária. Vai ser um governo que tem que ajustar o déficit fiscal de 150 bilhões de reais. E isso é complicadíssimo. Então, como é que o governo, por onde o governo vai crescer? Ele pode até tomar medidas, Rodrigo, mas é difícil. Rodrigo, desculpe te interromper, mas tem um fato aí que tem que ser colocado. Se passar a reforma da Previdência, vai haver uma melhora nas contas públicas. Não resta dúvida que o déficit primário é assustador, mas eu penso o seguinte, hoje o governo tem 4% apenas do orçamento para investimento público. Sem dúvida. Investimento de infraestrutura, de construção de estrada, porta... A mobilidade que ele tem, muito pouco. E temos um país extremamente estatizado, que precisa de privatizações, porque eu sempre disse, papel de governo não é administrar a indústria. Né? Papel de governo é gestão de saúde, segurança, educação, enfim. E produzir, criar melhores condições de infraestrutura, de logística e tudo mais. Né? Melhorar a coisa. O problema é que não pode haver crescimento sem investimento. Sem dúvida. Não tem como? Não tem como. Então, sobrando um pouco de caixa, esses investimentos podem vir a acontecer e com isso pode dar essa melhora. Com relação ao que você falou de uma desaceleração no mundo, já tem gente que pensa exatamente o contrário. Tem economistas que acham que a China ainda tem um boom de crescimento para os próximos 10 anos. Quer dizer, são previsões de pessoas que cada um tem sua linha dentro da economia, dentro da análise global da economia, e que a gente não pode também, com certeza, dizer, olha, vai haver uma retração mundial, uma queda no crescimento mundial, ou não. É difícil de prever. O interessante do que você falou, que o Brasil teria que aumentar as exportações, é as aproximações que o Brasil está fazendo. O Brasil, depois de 25 anos, se aproxima, 24 anos para 25, se aproxima mais dos Estados Unidos e de Israel. O Bolsonaro tem agora, no mês que vem, uma viagem marcada à China. E com isso, os dois principais parceiros do Brasil,
China e Estados Unidos, vão estar mais próximos do Brasil. Com um detalhe interessante, essa semana o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi reeleito pela 5ª vez em Israel. Nunca, desde a história da fundação do Estado de Israel, um primeiro-ministro foi reeleito, um presidente de Israel foi eleito 5 vezes. Vai ser a pessoa que vai ficar mais tempo à frente Vai ficar mais tempo à frente. Não, e com um detalhe, um político nascido em Israel, Sim. nascido no Estado de Israel. O Ben Gurion, que fundou Israel, se não me falha a memória, ele ficou 4 vezes, ele teve 4 mandatos. Né? O fundador de Israel, o Ben Gurion, já é falecido, inclusive. E o Benjamin Netanyahu agora vai para o seu 5º mandato. Essa aproximação Brasil e Israel, ela pode não representar muito em termos comerciais. Até porque eu não acredito que a embaixada vá sair de Jerusalém para ir para Tel Aviv, sair de Tel Aviv para ir para Jerusalém. Eu não acredito nisso. Acredito que o escritório comercial vai ser em Jerusalém, mas isso é mais um fato, um ato político do que qualquer outra coisa. Mas os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. E essas atitudes de proximidade com Israel agradam muito os judeus, principalmente os judeus americanos, que são os grandes banqueiros nos Estados Unidos. Sim. Então é uma atitude simpática do Brasil para com os banqueiros judeus americanos. Outro fato interessante aí, que eu acho que a gente tem que colocar também, o Brasil vai perder mercado de carne dos países árabes. Não, não vai. Não vai. Por que não vai? Eu acredito que eu já tenha tocado nesse assunto aqui há um tempo atrás. Quem é o nosso maior comprador de carne? São os Emirados Árabes, o Irã e o Iraque. Note que o corte da carne que eles importam é um corte de carne diferente e um abate de gado feito de uma outra forma, de acordo com a região islâmica. Não tem no mundo outro país que possa fornecer essa quantidade de carne com esse tipo de abate. Então não vamos perder mercado porque não tem de onde comprar. Eles precisam da gente também. Precisam da gente. Então não precisa não. Isso já foi resolvido, já teve uma reunião, está tudo bem apaziguado. Uma outra coisa que eu ia te falar ainda nessa linha, que eu acho que foi muito bom, muito positivo para o governo Bolsonaro, uma das maneiras do país crescer é exportando, e a outra maneira são os investimentos externos. E é aí que a reforma da Previdência entra. A reforma da Previdência por si só, ela não vai sanear as contas públicas, mas ela vai, pelo menos, dar uma perspectiva de futuro, e essa perspectiva de futuro para o investidor externo é importante. Então, na hora que o investidor externo vê que as contas estão, pelo menos, sendo ajustadas, esse investidor externo volta, até porque tem muita liquidez de dinheiro lá fora, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, estão com juros zero, juros negativos, então eles têm muita liquidez. Esse dinheiro acaba vindo para cá, que é um mercado ainda que pode crescer via investimento externo. O governo, essa é a minha preocupação, o governo financeiramente está muito enforcado por conta dos erros do governo do Lula e do governo Dilma. Então deixou o sucessor, tanto Temer quanto Bolsonaro, numa situação de encruzilhada. Como é que o governo vai investir se ele tem déficit? Ele precisa exportar, melhorar a produtividade, e isso o governo fez, já leiloou a ferrovia Norte-Sul, que é uma coisa que pouca gente deu atenção, mas é um feito enorme, porque isso dá produtividade ao país. Então, com mais produtividade, com portos secos, você faz a ferrovia e você começa a fazer portos secos. E esses portos secos viram grandes depósitos para a escoação de soja, de minério, de ferro, de um monte de coisa. E dá vazão, né? A gente tem problemas rodoviários, uma greve de caminhoneiro para o país, então essa ferrovia vai dar gás. E uma coisa positiva é, saneando as contas públicas, o governo Bolsonaro consegue atrair investimento externo. E aí sim, com o investimento externo, o país consegue crescer. Eu vou só te dar um dado interessante, em complementação ao que você está falando. O Japão, hoje, está torcendo para que o Brasil dê certo, para jogar muito dinheiro aqui dentro. Todo mundo torce. Sabe? Todo mundo está torcendo. E o Japão está com dinheiro sobrando lá e
precisa tirar esse dinheiro do país, a poupança interna do Japão está muito elevada, ele tem necessário e obrigatoriamente que investir no mundo e torcendo para dar certo no Brasil. Mas a gente vai continuar esse assunto em seguida, depois do nosso intervalo, porque senão os nossos patrocinadores puxam a minha orelha. Fiquem conosco, já voltamos. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos, com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o professor Rodrigo Boaventura. E agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto e chegar no Olavo de Carvalho, tido como o guru da família Bolsonaro, uma pessoa que se auto-intitula filósofo e que, honesto e sinceramente, eu não entendo o porquê a família Bolsonaro escuta Olavo de Carvalho, que é uma figura que deveria ser ignorada, a bem da verdade, sabe? E passa a ser o guru oficial da família, passa a ser o mentor intelectual, indica inclusive ministros, nome de ministros para Bolsonaro. Bolsonaro aceita essas indicações e aceita essas sugestões do Olavo de Carvalho. Qual é a sua opinião a respeito do Olavo de Carvalho, hein? Olha, Bernardo, eu vou te contar uma curiosidade. Eu fui aluno do Olavo de Carvalho, do Olavo de Carvalho, presencial, por umas 3 horas, 3, 4 horas. Em 2004, eu fazia jornalismo na Estácio de Sá, aqui de Petrópolis. E um belo dia, Estácio contratou o Olavo de Carvalho para dar uma palestra, fazer um aulão para os alunos do curso de jornalismo. Ele me foi apresentado como um jornalista, não como um filósofo. Como um jornalista, como um colunista de jornal, mais precisamente. Então, ele falou sobre diversos temas. Eu fiz uma pergunta para ele, eu lembro que eu era novo, eu tinha 20 e poucos anos. Ele demorou meia hora respondendo a pergunta que eu fiz. Ele fazia arcos longos, né? Sempre fumando. Então, ele era uma figura curiosa.
Juro que eu não fazia a menor ideia de quem era. Juro. Então, ele apresentou o livro dele e tal. Depois, ao final da palestra, conversamos rapidamente, assim, por uns 3 minutos. Eu agradeci a resposta. Ele foi até relativamente simpático. Nos despedimos e eu fui para casa. Nunca mais ouvi falar de Olavo de Carvalho. Até que, de repente, surge o Bolsonaro e resgata essa figura. Realmente, eu acho muito estranho o protagonismo que o Olavo de Carvalho tem em um governo. Ora, se ele é tão bom, vira ministro de uma vez, vira secretário, vem trabalhar aqui e a gente vai poder testar a sua habilidade de gestão. É muito simples. Não adianta, eu fico me colocando às vezes na cabeça ou pelo menos na posição do Bolsonaro, né? Por que eu vou pegar alguém que mora nos Estados Unidos, que não está mais aqui no Brasil, e vou deixar essa pessoa influenciar de uma maneira tão profunda o meu governo, e uma influência que na verdade só está gerando problemas. As indicações do Olavo de Carvalho só geraram problemas. Esse é um risco também que eu tenho, um certo receio, pelo menos, do novo ministro da Educação. Então, assim, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa erudita, tá? Um cara inteligente, sem dúvida nenhuma. Mas por que ter esse protagonista? Eu não votei no Olavo de Carvalho, né? Acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Olavo de Carvalho. Não estava tanto assim na campanha. E por que o simples fato de um presidente, eu não digo presidente, mas pelo menos a equipe do presidente ter uma espécie de guru, já é por si só estranho. Né? Se você é o prefeito da cidade de Petrópolis e tem um guru, então sai você e bota o guru no lugar. Não precisa do executivo. Então, assim, ele pode ter algum tipo de protagonismo, ele pode fazer parte. Agora, o Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho ficou ao lado. É estranho, me incomoda, não acho... Então mostra logo quem é o que o Olavo de Carvalho, afinal de contas, faz no governo do Bolsonaro. Ninguém sabe muito exatamente. Influencia com algumas ideias ali, mas que ideias, que influência, em que nível, em que posição? Essa talvez seja a minha maior crítica ao governo Bolsonaro. Pode ter algum conselheiro, mas que seja num time de conselheiros, até para dar espaço ao contraditório. O Olavo de Carvalho pode falar coisas interessantes que você acha que pode aproveitar para o seu governo, mas vai que ele fala uma besteira e você aproveita. Não tem ninguém ali para, dar um alerta. Isso daqui pode dar problema nessa área. Educação, por exemplo, é uma área muito complexa, Bernardo. Muito complexa. É um ramo de espinhos, onde você quer futucar, você vai dar uma espetada no dedo, não tem jeito. E não é assim, dessa forma. Não, você sabe que na minha ótica, da forma como eu enxergo o governo, o fato do Olavo de Carvalho estar se imiscuindo e dando palpites toda hora no governo, seja via Twitter, seja, via redes sociais e tudo mais, os vídeos dele no YouTube, realmente eu não entendo porque essa pessoa ainda é ouvida dentro do governo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos trazer agora para o nosso plano estadual aqui, porque aconteceram algumas coisas essa semana muito interessantes. A primeira foi que Pezão e Dornelles foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral à perda dos direitos políticos. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através de uma juíza, suspendeu a posse daqueles 5 deputados que tomaram posse na prisão, suspendeu a posse desses deputados. E tem um reflexo muito interessante disso na sentença dessa juíza e também na sentença que impediu os nossos vereadores aqui em Petrópolis de entrarem na Câmara Municipal e serem afastados do mandato. Por que eu digo que essas coisas se conectam? E eu quero seu comentário depois a respeito disso. Há uma argumentação presente de que o que foi dado em sentença
com relação ao afastamento dos nossos vereadores, não poderia servir de argumento para a substituição, ou seja, para que os suplentes fossem alçados no lugar desses afastados. Porque eles não perderam o mandato, eles foram afastados. Sim. No Rio de Janeiro, mesma coisa. Na Alerj, mesma coisa. Então essa questão está muito presente essa semana. Até um amigo brincou comigo assim, já tem vereador que já não está mais dormindo direito porque pode a qualquer momento haver uma determinação judicial para afastamento desses vereadores. Dos suplentes. Desses suplentes, né, que hoje são vereadores, né, desses vereadores. E com isso, a Câmara voltar a funcionar com apenas 9 vereadores. Sim. Como é que você enxerga esse imbróglio? Olha, é uma situação, coisas de país sul-americano, coisas de país que parece que não quer, parece que o Brasil não quer dar um salto qualitativo. Né? Como é que a gente pode admitir uma situação ridícula de um preso, de um condenado, né? De bandidos tomarem posse dentro da prisão? Imagina que você contrata, pensa nisso, você contrata um funcionário. Ele vai ser o engenheiro da obra da sua casa, o arquiteto da obra da sua casa. E aí ele é preso. O que você faz? Você deixa a obra na mão desse arquiteto preso ou você encomenda a obra para outro arquiteto? Você vai lá na cadeia ver os palpites que o seu arquiteto está dando na obra da sua casa? É a mesma coisa. Como é que um deputado preso toma posse? Isso por si só já é muito esdrúxulo. E como é que um deputado que tome a posse e que esteja preso vai atender às reivindicações da população? Se eu quiser ser atendido por esse deputado, eu tenho que ir lá em Bangu e pedir para ele aprovar ou não, colocar um projeto de lei ou não. É ridículo, né? E transportando a situação para a Câmara dos Vereadores aqui de Petrópolis, ora bolas, para isso existe o suplente. Está na Justiça Eleitoral. Um suplente afastado ou perdeu o mandato, o cara não está trabalhando lá, na minha visão, entra o suplente. Ficou doente, vai ficar afastado 6 meses, entra o suplente. Pode retornar? Que retorne. Agora, o que não pode é a Câmara dos Vereadores trabalhar com 9, 10 vereadores. Isso não pode, na minha visão. Para isso, de novo, para isso tem o suplente. Né? Se tem 9 vereadores, escola funciona assim. Um professor quebrou o pé, não pode trabalhar, a regional vai chamar outro professor. O aluno não pode ficar sem aula de matemática. A Câmara dos Vereadores não pode ficar sem um vereador, ele é o representante da população, é ele que está próximo dali. Então, se eu precisar de um auxílio de um vereador, se eu precisar influenciar um vereador para um projeto a favor ou contra a prefeitura, eu vou aonde? Eu vou lá na casa do cara que está afastado, pedir qual a influência que o vereador afastado tem? Nenhuma. Então, se ele não está ali, ele não serve para nada. Eles que voltem às profissões de origem deles, né? E entrem na justiça, etc. Mas enquanto eles estão afastados, o suplente tem que assumir. Porque a Câmara dos Vereadores não pode ficar paralisada e prejudica, de certa forma, a própria administração municipal. Às vezes é um orçamento, é alguma coisa que tem que ser feita e a própria administração municipal fica paralisada. Né? Então, a justiça eleitoral tem que parar de ser tão burocrática também e ser mais pragmática. Olha, está afastado? Vai para o trabalho, chama o suplente. Se o suplente não pode, chama o outro suplente. O que não pode é ter uma vacância. Né? Você enxergaria alguma culpa na Câmara dos Vereadores atual em não proceder o afastamento definitivo, o impeachment desses... A cassação. Perdão, impeachment não, eu peço desculpas da senhora eu errei a palavra. A cassação. Uma culpa da Câmara em não proceder à cassação desses vereadores? Ao contrário, ao invés de deixar essa situação óbvio, em termos de segurança, em termos de uma grande insegurança e de uma incerteza jurídica, inclusive? Por óbvio, Bernardo. A Câmara Claro, tem a questão da justiça também. Mas a Câmara
dos Vereadores, ela é soberana. Ela é soberana. Então ela tem que ser protagonista. Ela não pode ser passiva, não pode ficar esperando. E aí, na hora que fica esperando, cria todo tipo de problema. Para a imagem da Câmara dos Vereadores como instituição, que é uma imagem que tem que ser zelada, para os próprios vereadores que estão lá, porque se um vereador foi pego com arma, se outro vereador foi pego com dinheiro na banheira, suja a imagem de todos os vereadores, a população pensa, tá vendo? Todos eles são iguais, então acaba contaminando os outros políticos. Fica ruim para o município que perde seus representantes. Então, muitas vezes, um bairro dependia de um determinado vereador, ou alguma coisa assim do tipo. Não, é o correto. Qualquer vereador tem que atender a todos de qualquer bairro. Aquele vereador de Petrópolis, não de um bairro só. Mas, assim, a Câmara Municipal, ela é a casa do povo, sabe? Aquilo ali tem que ser respeitado. Então, na hora que a Câmara dos Vereadores lava as mãos e diz que não é com ela, o problema é da justiça, ela acaba sendo passiva e prejudicando ainda mais a imagem dela. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos e já voltamos. Fique conosco. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Muito bem, voltamos novamente e estamos entrevistando o professor Rodrigo Boaventura. Estamos batendo aqui um papo que eu espero que a senhora e o senhor estejam gostando. Rodrigo, pegando o gancho final do último bloco, que nós estamos comentando a respeito da Câmara dos Vereadores, a mim me parece que a Câmara não entendeu, ou não entende melhor, desculpe, a Câmara não entende o seu papel, que é de um poder municipal. Nós temos o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Esse papel legislativo, esse papel de igualdade com o Judiciário e com o Executivo, é que a Câmara não está entendendo. Por quê? Ela se submete a todos os pedidos de urgência do prefeito. Coloca todos em votação à vontade e ao bel prazer do prefeito. Ela fica aguardando decisões do Judiciário para tomar suas próprias decisões.
Não te parece muito estranho essa posição de desigualdade, de desequilíbrio nessa balança entre os três poderes? O papel da Câmara hoje aqui em Petrópolis? Não só parece como é, né, Bernardo? É muito estranho. Mas eu vou além disso. Eu retomo o que eu falei lá no começo do programa. Há uma certa infantilidade do protagonismo político. Então, às vezes, parece que o legislativo se comporta como uma criança. Uma criança, às vezes, mimada, inclusive, em que quando não é atendida, chora e, para ser atendida, precisa ganhar algum afago. A Câmara dos Vereadores ela não deve ser submissa ao Executivo. Ela deve, claro, trabalhar em conjunto com o Executivo. Mas ela pode ser crítica, ela pode ser protagonista, ela pode ser propositiva. Ela não precisa ser passiva, não precisa ficar um monte de pessoas ali sentadas esperando alguma ordem vir do Judiciário ou alguma ordem vir do Executivo. Ela não precisa. E quem se presta a esse papel acaba sujando a própria imagem, acaba sendo mal visto pela população. Se você conversar com 10 pessoas na rua, 11 vão ter raiva de políticos. 11 vão ter raiva. Na hora da eleição dá aquele sorrisinho e tal, mas de 10, 11 tem raiva de político. Por quê? Dá a impressão que aquelas pessoas estão lá e não estão ali pensando no povo, não estão pensando na gente. Estão pensando em servir a um, em servir a outro, a interesses próprios, né? Não ganham mal, não custa nada trabalhar bem. É muito simples. Como é que você enxerga o quadro político hoje aqui em Petrópolis? Nós estamos aí há 1 ano e meio do final desse governo e praticamente 1 ano e meio, um pouquinho mais, ou digamos então 1 ano e meio das próximas eleições. Até aqui, Bernardo Rossi não deixou nenhum legado à cidade, não mostrou uma grande obra, algo que realmente marcasse a administração dele, um feito qualquer que marcasse a administração dele. Pelo contrário, descumpriu todas as promessas de campanha. Ligação Quitandinha-Bingen, por exemplo, duplicação da Washington Luiz e da Coronel Veiga, se esquecendo que não tem espaço para duplicar. Então isso é um papo furado de campanha. Não mais cobrar taxa de iluminação pública, etc. e tal. Quando nada disso aconteceu, e hoje ainda nós temos uma cidade com coleta de lixo deficitária, Esburacada. uma cidade totalmente esburacada, uma cidade suja, mal cuidada, iluminação pública agora deu uma melhorada em alguns lugares. Escândalos em relação ao Natal Imperial. Exatamente. Escândalos e mais escândalos em relação às festas petropolitanas, não só o Natal Imperial, mas Bauernfest também. Aliás, já está preparando a Bauernfest desse ano. Já começaram os preparativos. Como é que você enxerga esse quadro aqui? Como é que você está vendo esse governo? E o que você espera que possa ainda vir a acontecer? Olha, Bernardo, é um quadro que falta, assim como nacionalmente falta liderança política, municipalmente também faltam lideranças políticas. Petrópolis tem poucas referências políticas hoje. Aqueles políticos do passado, dos anos 80, Fadel, o Ratz, Gratacós, outros políticos que passaram pela administração municipal, você tinha ali algum embate, alguma referência, gostássemos ou não dos políticos. Hoje, qual grande nome nós vemos na política? Um ou outro aposentado, talvez. Né? Então, assim, Petrópolis talvez esteja refletindo uma questão nacional. Faltam lideranças políticas. Inclusive na Câmara dos Vereadores. Tivemos um presidente do poder que foi preso com dinheiro na banheira. Isso é lamentável para a cidade, isso é lamentável. Eu fico me perguntando, para que esses caras fazem isso? Estão pobres? Eles não são pobres. Vai gastar esse dinheiro, sabe? Parece que é uma ganância, uma coisa de maluco, né? E a gente fica observando isso de uma maneira atônita. E as pessoas boas vão se afastando da política. Infelizmente, faltam pessoas boas, comprometidas com a população. Eu espero que para as próximas eleições apareçam esses nomes. Apareçam nomes comprometidos com a cidade, comprometidos com a população, e não só comprometidos com seus interesses pessoais, comprometidos com
com o bem-estar do cidadão, que chegue ali na rodoviária do centro da cidade, no terminal do centro, vê aquele monte de goteira e não tolere. E que em uma semana aquilo vai estar resolvido. Não precisa demorar 3 meses igual está demorando. Meu Deus, custa colocar 3, 4 pedreiros ali e começar a consertar aquele negócio? Não custa. Então, parece que essas pessoas, a administração municipal fica ali meio rodeada, perdendo tempo com seus problemas. A Câmara dos Vereadores fica perdendo tempo com seus problemas. E a população petropolitana ainda é muito boazinha. Porque eu já estou ouvindo aí nos bairros gente com raiva, cidadãos intransigentes, cidadãos descontentes, e que se o político passar por lá, se bobear, leva até um tiro. Se um cidadão desse, revoltado, perde a mãe, perde a filha num hospital, num acidente desse da rodoviária, o cara, se bobear, passa a mão numa arma e me dá um tiro. A população está sem paciência. E os políticos parecem que não estão dando conta, não vão vendo o caos acontecendo, o caos sendo gerado e a raiva das pessoas sendo acumuladas. E isso vai ser descontado na eleição municipal, pode apostar. Rodrigo, eu sou obrigado a pedir novamente um breve intervalo, é o último, logo em seguida já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Muito bem, voltamos. Rodrigo, eu estou entrevistando o professor Rodrigo Boaventura. Rodrigo, 1 minuto para suas despedidas, porque o nosso tempo aí, eu estou olhando para o reloginho ali em cima e estamos em cima do laço. Fique à vontade. Bernardo, passa rápido, né? Uma hora voa. Eu quero agradecer o convite. 10 anos de programa, poucos programas conseguiram atingir essa meta, 10 anos no ar. Parabéns. Programa muito interessante, sempre trazendo personalidades, sempre trazendo pessoas interessantes para as entrevistas. Parabéns mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição de você. Muito obrigado. E realmente, parece mentira. Parece que foi ontem e 10 anos fazendo esse programa.
uma coisa que me dá muita alegria, muita satisfação, toda semana estar junto da senhora e do senhor. Mas chegamos novamente ao final do nosso programa. Agradeço a paciência e a gentileza. Prometo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista e desejo à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê. Aqui você encontra as coisas mais gostosas nessa Páscoa para fazer você sorrir. Peito A100 ou paleta bovina quilo, 12,98. Linguiça calabresa Seara quilo, 10,98. Filé de peixe congelado 800 gramas,